irmãos, então vamos lá. Me perdoe, eu tive aqui uma interrupção, né? Alguém aqui chamou, né? Eu tive que atender, por isso que eu interrompi assim, meio que inesperadamente, né? O vídeo anterior. Mas partindo então assim para a nona regra de interpretação e a última nesse caso aqui, é claro que se nós formos buscar, há muitas outras regras de interpretação, né? Mas essas aqui são as resumidas que nós procuramos extrair, tá? Do nosso módulo e dos livros, né? Das fontes das quais nós pesquisamos, né? Então, a nona regra de interpretação diz que para se estabelecer uma doutrina na Bíblia, é necessário que essa doutrina esteja embasada sobre, no mínimo, 3 passagens bíblicas. Então, para se formar uma doutrina, essa doutrina tem que ser ensinada no mínimo em 3 passagens bíblicas. Por exemplo, a doutrina da divindade de Jesus, ela está em mais de uma passagem da Bíblia. Está em João capítulo 1, versículo 1, está em Atos capítulo 20, versículo 28, está em Romanos 9:5, está em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, né? Então, eu posso dizer que Jesus é Deus, por essas passagens assim que indicam. Para se falar da personalidade do Espírito Santo, tem várias passagens que falam que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem, por exemplo, que o Espírito Santo fala, tem que o Espírito Santo ensina, tem que o Espírito Santo guia, tem que o Espírito Santo se entristece, tem que o Espírito Santo tem vontade própria lá em Atos capítulo 11, versículo 11, né? Então eu posso estabelecer uma doutrina da personalidade do Espírito Santo, uma vez que essa doutrina esteja mais de uma vez na Bíblia. Nesse caso, é super importante que o hermeneuta ele deva ter isso em mente, né? Para não até escrever heresias, né? Então, nesse caso, por exemplo, alguns intérpretes entendem que Moisés ressuscitou, né? Que Moisés ressuscitou. Só que nenhuma passagem diz que Moisés ressuscitou. Então pega-se aquela passagem que se encontra, se não me falha a memória, no livro de Judas, que diz que o diabo disputava com Jesus, disputava com Miguel, perdão, a respeito do corpo de Moisés. E que Miguel disse para o diabo, né? Ele disputava o corpo de Moisés. Então o arcanjo Miguel disse para Satanás, que o Senhor te repreenda, né? Mas nenhuma passagem da Bíblia diz que Moisés ressuscitou. Então, que fundamento existe nessa doutrina? Nenhum, né? Então, por exemplo, se afirma que Jesus, determinados hermeneutas, entendem que Jesus e o arcanjo Miguel sejam as mesmas pessoas. Por quê? Miguel ele é descrito como um anjo da face de Deus. E Jesus é descrito como o anjo da face de Deus, né? Só que não, essa doutrina de que Jesus e o arcanjo Miguel sejam a mesma pessoa, ela não se fundamenta. Porque Jesus ele expulsava demônios. E o arcanjo Miguel ele não expulsou Satanás, ele disse que o Senhor te repreenda, né? Então são doutrinas que não se fundamentam na palavra de Deus, né? A respeito da doutrina do inferno, da imortalidade da alma. Nós temos, por exemplo, vários textos que falam sobre isso, né? Da imortalidade da alma, nós temos aquela passagem que o ladrão da cruz fala para Jesus, né? E Jesus fala
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus responde, hoje estarás comigo no paraíso. A imortalidade da alma também é ensinada lá em Apocalipse, capítulo 6, se não me falha a memória, quando fala das pessoas, das almas que estavam embaixo do altar de Deus, né, lá no céu. Então fala, por exemplo, a imortalidade da alma também é ensinada em 2 Pedro capítulo 3, quando fala que Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão, né, nos quais no outro tempo foram rebeldes. Ainda diz que eles eram do tempo de Noé, enquanto Noé preparava a arca. A imortalidade da alma também é ensinada em Lucas capítulo 16, o rico Lázaro, né? Lázaro morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso, né? O seio de Abraão deixa de existir na ressurreição de Jesus, né? Então as pessoas que estavam no seio de Abraão são transportadas para o céu, e nesse sentido, Lázaro, ou melhor, o rico, ele morre e ele vai para o Hades, e ali ele se encontra em tormentos, né? Então a doutrina da imortalidade da alma, ela está baseada em várias passagens da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço aos irmãos, né, por essa oportunidade de estar ministrando mais um módulo agora online, né, por conta da quarentena. E agradeço também ao pastor Arão pelo convite, o pastor Arão Lopes, né, pelo convite e pela confiança, né, de estar ministrando mais esse módulo. Vamos ver em qual módulo nós retornaremos para ministrar aí as próximas aulas para os irmãos, né? E assim nós vamos estar entrando em acordo para procurarmos uma forma de avaliarmos os irmãos nesse tempo de quarentena, né? Muito obrigado aí aos irmãos, a paz do Senhor, até logo, tchau.